Os portugueses estão menos pessimistas em relação ao impacto que as medidas do orçamento podem ter na economia do país. Ainda assim, num estudo de opinião da Deloitte, mais de metade dos inquiridos afirmam que as medidas apresentadas vão piorar a situação do país. 54% dos entrevistados consideram mesmo que o orçamento do próximo ano vai para além do que seria necessário, dada a situação económica portuguesa. Os portugueses consideram que os reformados e pensionistas vão ser os mais afetados. Os entrevistados entendem que o orçamento deveria conter medidas, por exemplo, de apoio à criação de emprego, competitividade e incentivos fiscais. Vamos tentar perceber um pouco melhor este estudo. Miguel Leónidas é nosso convidado da Deloitte. Boa tarde. Vamos falar então em pormenor um pouco mais deste estudo, tentar perceber até alguns resultados que parecem contraditórios. Comecemos antes de mais, e o que lhe perguntava é, perante estes estudos que tem feito, como é que entende que haja um menor pessimismo na sequência de todas estas notícias que acabamos de dar? Bom, boa tarde antes de mais. Temos que entender que este estudo compara com um estudo efetuado o ano passado, por esta altura, por novembro do ano passado, em que o orçamento de 2013 era um orçamento especialmente gravoso, havia um enorme aumento de impostos, nas palavras do anterior Ministro das Finanças, e com um enfoque muito grande ao nível do IRS e, portanto, ao nível da tributação das pessoas. Este orçamento para 2014 é um orçamento em que não há um agravamento da tributação em IRS, há medidas, sim, de corte na despesa, nomeadamente ao nível dos salários da função pública e ao nível das pensões, mas não há um aumento ao nível do IRS. Mas mantém-se o aumento do ano passado e, portanto, a tributação gravosa do ano passado. Portanto, as pessoas já estão tão apertadas que, como as coisas não pioraram, sentem que estão melhor. Veja, por um lado, sim, como refere bem, foram 54% dos inquiridos que entenderam que realmente este era um orçamento especialmente gravoso e estavam pessimistas, mas são menos 21 pontos percentuais do que os que responderam no ano passado. Acho que alguma retoma este ano e algumas boas notícias, ainda ténues do final do ano, que permitem a estes inquiridos responder desta forma. Esta a noção e o discurso que tem sido feito até da proximidade do fim do resgate, o caminhar para o final deste período, acha que está a influenciar também a expectativa das pessoas ou a noção que as pessoas têm em relação à realidade? Eu acho que sim, se compararmos e tivermos alguma memória, o ano passado, por esta altura, havia muito mais receios em relação ao futuro da economia portuguesa. Estávamos em plena recessão, tecnicamente já houve trimestres positivos e, portanto, a mensagem é uma mensagem positiva. Muito recentemente houve colocação de dívida pública, o comportamento das exportações é um comportamento positivo e, portanto, há alguns sinais de mudança, alguns sinais animadores que levam a esta resposta. No entanto, a maioria dos inquiridos ainda responde de uma forma muito pessimista ao orçamento e ao futuro económico do país. Perante, enfim, todos estes estudos que têm feito, enfim, nesta época de Natal, o ano passado, obviamente, o consumo retraiu-se imenso, as pessoas têm medo de gastar dinheiro, o que ainda têm, porque as perspectivas de ano para ano estavam a agravar-se. As vossas perspectivas é que este Natal, por exemplo, possa ser um bocadinho mais de retoma para o comércio, que as famílias, apesar de tudo, gastem um bocadinho mais? Na resposta ao estudo, a tendência foi essa. Eu posso lhe dizer que em todos os itens que nós perguntámos aos inquiridos relativamente a hábitos de consumo, desde o ensino privado, a levar comida de casa em vez de comer em restaurantes, etc., todos esses, sem exceção, apresentaram resultados inferiores este ano aos do ano passado. E, portanto, há alguma retração, há alteração de hábitos de consumo. Os portugueses, num primeiro tempo, aumentaram a poupança, os níveis de poupança cresceram. Penso que neste Natal já poderemos admitir algum maior aumento do consumo e, portanto, alguma canalização do rendimento disponível, que será sempre pouco, mas para o consumo.
Uma pergunta que gostava de lhe fazer também é, quando questionam as pessoas sobre o orçamento, este é sempre um documento muito complexo, tem imensas medidas. Aqueles que foram questionados têm conhecimento concreto do orçamento, medidas muito específicas deste documento? Digo-lhe que a maioria entende que tem um entendimento razoável do orçamento. No entanto, a própria Deloitte faz um outro estudo aos seus clientes e as respostas não estão totalmente em consonância com estas. Ou seja, mostram um maior conhecimento por parte das empresas das medidas do orçamento. A título de exemplo, posso lhe dizer, e como me referiu na peça, que os portugueses entendem, ou os inquiridos entendem, que as famílias mais pobres são aquelas que em terceira linha, depois dos pensionistas e dos funcionários públicos, são os mais prejudicados pelo orçamento e, no entanto, o orçamento não traz nenhuma medida gravosa para as famílias mais pobres. E, portanto, há realmente um menor nível de conhecimento das regras do orçamento nos inquiridos deste estudo, que são 750 pessoas contactadas online, enfim, aleatoriamente, ou dentro de um estudo de opinião de uma empresa de sondagens, e aquele que nós fazemos aos clientes num outro observatório, em que realmente as respostas parecem estar mais consentâneas com o documento técnico do Orçamento do Estado. Eu há pouco também referi aqui algumas das medidas propostas, mas é curioso perceber isso também quando perguntam às pessoas o que é que o orçamento devia ter, o que é que elas respondem em termos de medidas concretas. É curioso, há uma que é um anseio, medidas de aumento do emprego, medidas de incentivo ao emprego. Quase 90% dos inquiridos elegem como primeira medida. Mas há outra que não deixa de ser paradoxal, que é o orçamento devia, em primeira linha, ser de redução da despesa pública. Ora, se há orçamento que tem redução de despesa pública, quer através das pensões, quer através dos salários, é este. E se tivermos consciência que a totalidade da receita do IRS junta à totalidade da receita do IRC, paga apenas 90% dos salários da função pública e há todo um resto de despesa do Estado para pagar, sendo que estamos a falar do segundo e do terceiro maior impostos, a seguir ao IVA, vemos já que realmente o corte na despesa pública é determinante para realmente a consolidação orçamental. Isso poderá significar que a noção que os cidadãos têm de despesa pública não inclui os salários da função pública e as pensões. Bom, mas aí estão completamente enganados, porque são precisamente as prestações sociais e os salários da função pública as duas maiores linhas de despesa do Estado. Muito bem, há pouco ia concluir uma última ideia para terminarmos a conversa. Eu só ligava a uma peça que falaram há pouco acerca da redução do IVA na restauração, só para ligar um pouco aqui ao estudo, porque o próprio estudo fala que não há, na parte do combate à fraude e evasão fiscal, grandes resultados, ou não se esperam grandes resultados. E realmente isso não é verdade, porque nós conseguimos verificar que no ano passado, com a entrada em vigor desta obrigação conhecida de pedir fatura, isso trouxe um acréscimo só no IVA de cerca de 120 milhões de euros. Ao que acrescia 300 milhões de euros que decorrem do aumento da taxa da restauração. E, portanto, não é verdade uma percepção aqui no estudo de que o combate à evasão fiscal não dá frutos. Esta medida específica das faturas está a demonstrar efetivamente frutos, nomeadamente ao nível do IVA. Muito bem. Miguel Leónidas Rocha, muito obrigado por ter vindo a esta tarde informativa. Eu que agradeço. Muito obrigado.